Top 10 BDR de ETFs com a maior liquidez. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, vamos fazer melhor que isso, tá? Peguei aqui o boletim mensal da B3, você pode fazer aqui a inscrição gratuita aqui no site, aí você recebe, por exemplo, um boletim dos produtos, dos principais produtos aqui, você escreve naquele que você mais se interessa, né? Eu assino aqui o BDR de ETF e ETF, os outros eu não assino. E tem aqui um panorama bem legal do mercado de BDRs, porque num vídeo recente lá com o pessoal da Global X, o pessoal comentou, pô, Antônio, traz os principais com liquidez, fala mais sobre isso. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o mercado aqui de BDRs do Brasil, principalmente BDR de ETF, trazer aqui alguns dados e também comentar ali nos top com maiores liquidez, dentre outras várias vantagens. Então comenta aqui embaixo se esse tipo de conteúdo te interessa, se faz sentido. Posso até trazer também com o mesmo boletim focado aqui para ETFs especificamente. Sobre os BDRs aqui, a gente vai estar falando sobre BDRs de ETFs, tá? Não são de empresas, vão ser realmente de ETFs especificamente, esse boletim é exclusivo para isso. E a verdade é que é um mercado ainda bem pequeno e ainda não muito desenvolvido. Acho que tem um potencial bem grande para todo o ecossistema de BDR de ETF se desenvolver, mas ainda tem pouca gente efetivamente que investe, tá? Tem aqui alguns dados desde setembro de 2024 até setembro de 2025, e a gente tem aqui então a evolução do estoque e números de investidores com a posição ali em custódia. Então aqui na linha tem o número de investidores que vem aumentando ao longo aqui desse período de 12 meses, e esse aqui, essas barras, né, são justamente aqui o estoque dos BDRs gerados, né, dos recibos aí da B3. Eles até tiveram um pico na faixa aqui em março, abril, mas decaiu um pouquinho, enfim, recuperou. Moral da história, talvez o mais relevante aqui seja o número das pessoas de investidores, estão focando mais em pessoa física, né, 32 mil pessoas físicas, e ainda tem aqui alguns outros participantes e tal, mas realmente o foco são as pessoas físicas, tá? Então realmente 32 mil pessoas, cara, isso aqui não é praticamente nada, né, a nível Brasil, a nível mercado financeiro, nível bolsa, realmente tem muito a crescer. Eles trazem a participação pelo tipo de investidor, então aqui por posição em custódia e por volume negociado. Então olha que interessante, né? De novo aqui, ó, posição em custódia. Interessante que mesmo que tem tanta pessoa física assim, em termos financeiros, assim, de AUM, eles não têm a maior posição em custódia, né? Acabou ficando ainda para os institucionais não residentes e aí sim as pessoas físicas. Ou seja, mesmo que tem só 200 institucionais, eles têm aqui praticamente 72, quase 73% do mercado inteiro. E em termos aqui de volume negociado, novamente a gente vê que os institucionais são mais relevantes, não residentes também, e aí depois a gente tem as pessoas físicas, fazem parte, ajudam, mas dificilmente faz preço. Olhando aqui um pouco na questão do mercado negociado aqui em termos de volume e número de negócios, a gente vê que novamente é um mercado que não está crescendo de forma tão consistente. Existe uma negociação, existe aqui um volume, ali a partir de 2021 tiveram aqui altos e baixos, mas ele está bem estável. Já em número de negócios ele começou a ter um aumento um pouquinho mais considerável. Mas ainda assim, para o mercado ganhar tração de verdade, você tem que ter mais negociações, mais volume e também mais pessoas entrando. O que mais você precisa ter? Deixar o like e se inscrever no canal, importantíssimo para mais vídeos como esse. Para a gente agora falar sobre os BDRs de ETF mais rentáveis aqui que a B3 traz no boletim. Então eles trazem aqui em termos de variação mensal do preço de fechamento. De novo, isso aqui pega setembro, tá? Esses boletins geralmente saem no dia 15 do mês seguinte para trazer os dados do mês passado. Então você tem aqui os top 10 de variação de setembro e também aqui dos últimos 12 meses. Claro que a gente sempre reforça, né? Não é porque o ativo subiu bastante que agora ele é uma boa compra. Muitas vezes ele está bem esticado, né? Pode ser bem precipitado só comprar porque subiu muito. Mas a gente olha aqui para bater o olho, pelo menos aqui em termos de setembro. Então, ó, ETF de blockchain variando aí 32% num único mês. Mineradoras aqui também 20%. Ouro, cleantech, energia limpa. Aqui relacionado a cobre, mineradoras, de urânio, lítio, bateria, tecnologia. Olha só, o MSCI Coreia do Sul, equity americana e ainda semicondutores. Isso aqui foram os principais em termos de variação percentual, né? De novo, tá aqui a variação do mês de setembro, o melhor foi 32%, o top 10 aqui 8,3%. Claro que eu não vou ficar passando um a um, senão o vídeo vai levar 3 horas. E aqui a gente ainda tem um dado parecido aqui, pegando os últimos 12 meses. Então, variação aqui com os últimos 12 meses que se passaram, os mais relevantes. A gente tem aqui, ó, Silver Miners, aqui são mineradoras de prata.
99% de variação em um ano. Mineradoras de ouro, quase 90%. Urânio, novamente. China Internet, com mais de 50%. Defesa e aeroespacial. Videogames e esportes. Vocês veem que são classes assim... Classes não, né? Classe não é o termo certo, mas são segmentos geralmente mais satélites, né? Exposições bem específicas. Aqui é Espanha, ok. China, justo. Dow Jones Internet. E aqui Artificial Intelligence. Então, novamente, tecnologia. Mineradoras, tecnologias. E um país ou outro. A gente viu aqui Coreia do Sul. A gente viu China. A gente viu aqui Espanha. Mas, no geral, acaba sendo um pouco mais satélite mesmo. E, claro, esses BDRs replicam ETFs lá de fora. Alguns deles também têm ETFs parecidos aqui do Brasil. E se você quiser aprender a analisar para poder investir através de ETFs, tem o Capital Certo, nosso manual prático, para você justamente conseguir analisar e entender qualquer produto, conseguir investir de forma mais tranquila. Se está interessado, tem um link na descrição ou no comentário fixado. E aqui por último tem aqui os BDR ETF mais negociados. Então, pela negociação ser maior, tende a ter uma liquidez maior, tá? Ainda tem aqui um patrimônio líquido, eu vou comentar daqui a pouco, não tá em top 10. A gente bate o olho aqui nos destaques, tá? Mas esse aqui acho que vale o reforço, né? Vou deixar a entrevista completa com o Flávio lá da Global X, eles focam bastante em BDRs. Eu acho que é um mercado que tem muito potencial, que tem muito produto interessante, que muitas vezes ele tem soluções que o nosso mercado de ETFs brasileiro ainda não tem. A gente ainda não tem ETF de tudo, a gente tem de quase tudo, mas não tem de tudo ainda. E muitas vezes tem um BDR que já existe para fazer um complemento, dependendo aí de uma série de fatores. Mas muitas vezes aqueles BDRs estão com liquidez muito baixa, você vê que tem muito spread para entrar ou para sair. Agora que o próprio Flávio fala lá na entrevista, agora que a B3 liberou Market Maker em BDRs, antigamente não podia contratar, era uma coisa um pouco mais simples. Então, vale aqui bastante o reforço do disclaimer. O problema não é o produto, claro, cada produto tem um risco, né? Cada mercado tem o seu nível de volatilidade, mas muitas vezes, se o mercado não tem liquidez, acaba ficando meio caro para entrar ou para sair, tá? Então vale sempre esse disclaimer para ter bastante atenção. Naturalmente, as coisas tendem a ficar mais tranquilas, mais líquidas, porque o mercado ele vai se ajustando e vai evoluindo. Mas nesse momento não é qualquer BDR que você pode fechar o olho e comprar, é sempre bom dar uma olhadinha na liquidez, tá? Então aqui, pegando em negociação, não é liquidez, mas muitas vezes os mais negociados são os mais líquidos, tá? Tem aqui, ó, S&P 500, eles trazem várias informações legais aqui, né? Claro, tem os tickers, beleza? Tem o fundo em si, e tem aqui a paridade, né? Lembra que a gente comentou da paridade? Você tá comprando um BDR, mas ele representa quantas cotas do ETF original, ou o contrário, né? E aqui a média da negociação. Então aqui, batendo o olho, S&P 500, MSCI ACWI, que é praticamente o VT, né, exposição global, ETF do Japão, ó, MSCI Europa. A gente tinha o Eurip 11, né? Eurip 11, era da XP, se eu não me engano. Não consegui fazer análise dele no canal porque ele fechou. Fecharam o ETF, né? O ACWI 11 englobou ele. Isso aí é até interessante, né? Vou pegar o contato de alguém lá da XP, da Asset ETFs, tentar gravar o podcast com eles e fazer essa pergunta. Por que decidiram fechar? Como é que foi esse processo? O cotista, ele recebeu cotas do outro ETF? Eu tenho curiosidade, eu também não sei tudo. Bom, Estados Unidos com fator de qualidade. IAF aqui deve ser quase todo mundo sem Estados Unidos. Não tenho certeza. S&P 100, justo. Urânio novamente. Argentina e defesa e aeroespacial. Isso aqui foi de novo os mais negociados no mês de setembro, tá? De novo, tem aqui os últimos 12 meses. Esse aqui já é um pouco mais confiável se ele é mais negociado em 12 meses. Porque às vezes ele ficou no ranking do mês por conta de uma sazonalidade, alguma coisinha assim. Ainda pode ser que algum desses BDRs tenha menos liquidez, tá? Mas esses últimos 12 meses geralmente tem bastante. Aqui é ESG Estados Unidos, S&P 500, Russell 2000, que são as small caps. Esse aqui é bem líquido, bem líquido. Financeiras americanas, ACWI de novo, S&P 500 com valor, Europa, China, Nasdaq 100 com pesos iguais e ainda aqui o ESG, de novo, EAF provavelmente é uma exposição com vários países desenvolvidos aí, sem Estados Unidos, tá? Fica aqui o disclaimer que eu não tenho certeza absoluta. Bom, e a gente tem aqui então, por fim, o patrimônio líquido. Você consegue ter uma ideia bem legal em relação a todos os tickers e aqui a pequena linha do tempo, né? Julho, agosto e setembro. Então a gente bate o olho assim, dá uma olhadinha maior nos números que se destacam. Ó,
milhares de reais, tá? O destaque aqui dessa primeira coluna, tem várias, né? Vai pegar aqui o principal, ó, 355 mil milhares de reais. É a CWI, né? Aí você tem algumas informações aqui no site da B3, aqui do Bora Investir. Provavelmente deve ter também no site da BlackRock, né, da iShares, deve ter mais informações sobre esse BDR. Olha lá, quem mais aqui? É o Biel 39 aqui, né? Batendo o olho, 142 mil milhares, Europa. Bial aqui, que seria o próprio ouro também, né? Muito provavelmente, quase certeza, né? O IBIT, né, que é de Bitcoin também, tem bastante volume aqui. Volume não é o termo certo, né? O estoque do BDR, que não é mais a liquidez mesmo. Burt 39, nunca tinha ouvido falar desse também, ó. Pesquisei aqui, eles deixaram aqui como MSI World. Deve ser uma exposição mundial também. BSHV, esse aqui deve ser semicondutores. E esses aqui são os destaques assim, né, pessoal? No olho, tá? Pegando aqui os principais mais por esse estoque que eles estão aqui. Então, de novo, por que é importante dar uma olhadinha nisso, tá? Vou só fazer aqui o exercício para realmente mostrar na prática para o pessoal, né? Ó, pegar o IBIT 39, aqui no Panorama Resulta Capital. Ó, você bota aqui, ó, IBIT 39. Pô, legal. Tá aqui. Você bota aqui o Bitcoin em cima, né? BTC BRL. Deve estar dolarizado isso. Aí, ó. Então você vê que tem bastante aderência entre os dois, né? Entre o BDR e o ativo original, vamos dizer assim, né? Pode fazer a indexação também, né? IBIT 39 dividido por BTC BRL. Aí a gente consegue ver se os dois ativos estão com uma boa paridade indexada. Legal. O que mais dá para fazer? Você pode puxar aqui o 1 minuto para dar uma olhadinha aqui nos pixels, né? Nos candles aqui do 1 minuto para ver um pouco da liquidez, né? Claro, o ideal é abrir o book de ofertas lá na hora para ver se tem mais liquidez ou não. Aqui até achei que ia ser mais preenchido, mas beleza. Agora, por exemplo, se você pegar um BDR que tem pouca negociação, sei lá, DOL 39 com 2L, isso, a renda fixa de 0 a 3 meses lá do governo americano, Treasury Bond, muito provavelmente. Teria que fazer um estudo, né? Mas, enfim. Você vê aqui, ó, que o volume diário médio de 6 meses é muito menor, tem muito menos negócios. E aqui a gente vê que parece que vai ter mais spread no gráfico, tá? Então, de novo, não é que é ruim ou que não funciona, tem que dar uma olhadinha com um pouco mais de atenção na hora que você vai fazer a compra para não pagar o spread grande demais, tá? Por isso que vale a pena sempre tomar um certo cuidado, muito mais por conta do ecossistema do que dos produtos que eu tô falando isso, né? Obviamente. O BDR de ETF, assim como o ETF, vão ter coisas de todos os tipos, né? Vai ter produto útil, vai ter produto inútil, vai ter coisa que se encaixa na sua carteira, vai ter coisa que não encaixa. Até aí tudo certo, o mercado vai lançando os produtos e o nosso trabalho é dar uma olhadinha e saber analisá-los. Então, de novo, comenta também se você gostou desse formato de vídeo, se fez sentido. E claro, para quem quiser saber mais sobre BDRs, vou deixar recomendado aqui a entrevista lá com o Flávio da Global X, que tem um foco bem grande em BDRs. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre sempre que investir certo resulta capital.